A emoção é a cola da memória. As minhas memórias sedimentam o meu aprendizado. Essa questão da memória afetiva, de você olhar coisas e lembrar, tá muito ligado à espiritualidade também. A memória, ela tá em que área? Ela tá na alma ou no espírito? Na alma. Não, no meu estudo, né, no meu pode ver, tá na alma. Ela pode vazar pro espírito, porque a Bíblia diz que a gente não se lembrará de muitas coisas na eternidade, mas vai se lembrar de alguma coisa. Então ela vaza, mas ela é almática, teologicamente falando, né? É muito complicado falar disso porque a gente não sabe como vai ser na eternidade. Por exemplo, se você for lembrar de tudo, então eu vou lembrar do cara que me machucou. Então eu acho muito complicado você lembrar de tudo. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes que nós não nos lembraremos de muitas coisas. Eu entendo que a alma, né, essa combinação de razão e emoção, ela tá nos 3 pontos. Ela tá no corpo, nas sinapses neurais, ela tá na alma e ela ancora no espírito. Eu entendo essa passagem. E por que ela não vai para a vida eterna? Porque na vida eterna, no espírito, o Espírito de Deus, não cabe as más lembranças. A Bíblia diz: traz à memória aquilo que te traz esperança. Então, até a nossa memória, ela vai ser filtrada para que nós levemos no Espírito de Deus as boas memórias. E dentro de mim eu tenho todas as memórias. Só que nem sempre eu lembro delas. Se eu entender o cérebro, eu tenho a mente consciente, é o que eu acesso agora, de forma intencional e deliberada. Eu tenho a mente inconsciente, que para eu acessar tem que ter algum estímulo, alguma lembrança, um cheiro, uma música. Isso está no inconsciente, eu acesso. Mas tudo que eu vivi, da hora que eu nasci, ou antes de eu nascer até hoje, está no meu subconsciente. E aí está o problema, aí está o risco, porque eu acesso o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Isso molda quem eu sou hoje. Eu não saio agindo amanhã. Eu vou fazer assim, não. Você tem um repertório de memórias. As minhas memórias sedimentam o meu aprendizado. Então, quando eu vou ter um comportamento com uma mulher, com um homem, no trânsito, com um filho, não é uma coisa volátil, uma coisa espontânea. Aleatória. Aleatória, essa é a palavra. Eu tenho uma pinçazinha, metaforicamente, eu pinço uma memória, trago ela, põe no meu HD e vou agir de acordo com as minhas memórias, do que eu aprendi no passado. Porque como que é feito o aprendizado pro ser humano? É sempre com uma comparação? Eu nunca vi uma jujuba. Eu olho pela primeira vez essa jujuba, eu vou tentar buscar na minha memória ou alguma experiência de alguma coisa parecida com isso. Isso. E vou dar um significado. Isso é bom, é ruim, ou eu tenho medo, ou eu tenho desejo. A grande dificuldade da inteligência artificial, né? Essa memória, esse aprendizado por comparação é o que é a dificuldade da inteligência artificial conseguir se apurar, né? Então, quando você monta um processo de inteligência artificial, né, o que é a diferença? Isso que você está vendo aqui, né? Vamos falar esse docinho, não vamos chamar de jujuba. Você viu um docinho, você colorido, olhou e o que você viu? Cor, formato. Você viu um formato, você viu provavelmente ele tem açúcar em cima, né? E ele está guardado numa subdivisão do seu cérebro que tem lá docinhos. Docinhos tem a subdivisão bala. Aí tem a subdivisão balas duras e balas moles. Aí tem a subdivisão de balas moles. E é o que a gente chama de capacidade de indexação. Isso a inteligência artificial começa a fazer muito bem. Então, quando você vai olhar o ChatGPT, ele não é aquilo que vai te dar a resposta para as durezas da vida, mas ele é uma forma de indexação inteligente, como se fosse um cérebro humano. A diferença é que ele tem à disposição um banco de dados absurdo. Tanto que existe algumas incoerências. Então, a gente fez um teste, por exemplo, em casa. Eu e minha esposa, a gente colocou o ChatGPT e a gente fez a mesma pergunta ao mesmo tempo. Da mesma forma ou da mesma forma, cada um de uma forma? Igual. E aí? Tivemos 2 respostas diferentes. Então, calma quando a gente olha a inteligência artificial. Por quê? Porque o que está tentando criar? Está tentando criar uma outra parte da nossa inteligência que não é a indexação da memória, que faz parte da nossa inteligência, mas como você usa isso. E o que eu acho interessante, né, da gente estar sentado entre nós, é que há muito tempo, né, quando eu estava na faculdade ainda, minha professora de neurologia, a professora Susan Meira, ela falava: a emoção é a cola da memória. Isso quer dizer que a forma de indexação da memória também está subordinada à sensação de emoção onde ela foi criada. Cara, isso é fantástico. Você já assistiu o filme Kingdom of Heaven? Eles traduziram aqui Kingdom of Heaven. Traduziram como A Cruzada. A Cruzada? Sim. Com Orlando Bloom? Sim, sensacional. O pai dele, quando vai nomeá-lo Cavaleiro de Jerusalém, dá um tapa na cara dele. Fala assim: isso é para você se lembrar. Não esquecer.
você não esquecer desse dia. Eu precisei gerar uma dor, uma emoção Eu para chamo você. isso de forte impacto emocional. Uma outra coisa curiosa... Ou seja, a emoção, ela cola, né? A É a memória. cola da memória. E que era uma coisa muito importante que ele tinha que se lembrar, né? Agora, pega uma coisa atual e que não é tão forte assim. Tem um seriado que eu gosto muito, chama Midnight Dinner. É a história de um izakaya, que é um barzinho japonês, né? Que é como se fosse um restaurante japonês típico, só que esse restaurante típico é a casa da pessoa. Então ela prepara pratos ali de cozinha típica japonesa, mas ele serve poucos clientes. E a história desse izakaya é que o chefe, o cozinheiro lá, o chefe, ele faz tudo que a pessoa quer, desde que ele tenha os ingredientes. E o pano de fundo, né, daquilo que é a história desse izakaya é a vida das pessoas que frequentam esse restaurante. Por quê? Porque ele fala, uma das coisas que ele fala no começo é: se eu tenho clientes, mais do que você pode imaginar. Porque assim, é um restaurantezinho, pequenininho, um negócio familiar, completamente despretensioso, não tem luxo nenhum, pelo contrário, é muito simples. E vem gente de diversas castas, né, que vem servir com uma refeição lá. E o que é muito interessante é que eles têm essa cultura, além existe um respeito pelo alimento, né? Para o japonês, por exemplo, o arroz é sagrado. E uma das coisas que você vê frequentemente os clientes falarem é: isso me traz memórias. Ou seja, é uma sensação por ancoragem, aonde ela tem uma emoção que busca a memória que essa pessoa ela quer com aquilo. É importante lembrar que na espiritualidade quase nada é definitivo. Tudo é comparativo. Por exemplo, toda vez que Jesus ia falar do reino de Deus, ele falava: o reino de Deus é como o grão de mostarda, é como uma semente jogada ao chão, é como, ou seja, você vai ter que comparar. Quando a Bíblia, por exemplo, vai falar dos céus, da eternidade, fala que o reino dos céus terá ruas como de ouro. Não é de ouro, mas para você entender mais ou menos, então, o tempo todo a espiritualidade ela vai jogar o comparativo. Porque se fosse o definitivo, a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Nem todo mundo viu ouro na vida, nem todo mundo viu diamante na vida, nem todo mundo viu um grão de mostarda na vida. Agora, quando você fala é como, cada um entende de uma forma, cada um entende conforme sua realidade. É por isso que o evangelho consegue alcançar todo tipo de pessoas. Que você entende, mais ou menos assim. Você entende mais que conforme se você falar que é de ouro, você está falando que o reino do céu é material. Como você vai fazer isso? Não, e como se o ouro valesse lá. Exatamente. Exatamente. Então, é importante a gente lembrar que essa questão da memória afetiva, de você olhar coisas e lembrar e tudo, tá muito ligado à espiritualidade também, porque, por exemplo, você olha uma caveira, você pensa em quê? Na hora, tem uma caveira ali atrás do músico, morte. Não quer dizer que caveira significa morte, pode ter outro significado, mas na sua cabeça... Na medicina é vida. Como é que pode, né? Pois é. E falando de memória, existe um equívoco na nossa sociedade. Em grande parte, as pessoas acreditam que a razão define o comportamento. Então isso é o certo a fazer, eu entendo, então eu vou fazer isso. Não é. Quem define o comportamento e as ações é a emoção. Olha só, o cara diz assim: cara, eu preciso parar de fumar. Ele sabe, o médico diz que ele vai morrer e não para. Racionalmente ele sabe o que tem que fazer. Emocionalmente não consegue. Cara, não pode beber. Eu não posso, tá? Mas bebe. Eu não preciso, não posso mais comer da maneira que eu como. E come. O emagrecimento, né? Sim. As pessoas sabem cognitivamente o que tem que fazer, mas não fazem. Por quê? Porque quem manda na nossa vida não é a razão, é a emoção. A razão é um pente fino, mas quem direciona a vida é a emoção. Então, o cara, eu não posso mais gritar com meus filhos. Eu tô grosseiro, eu tô abusivo, eu tô assim. Cara, eu não posso. E vai lá e grita com os filhos, né? Abusa moralmente dos filhos. E eles aí depois chora, remorso. Cara, mas eu fiz de novo isso. Então as pessoas são muito focadas. O cara é burro. E quando ele fala burro, é burro cognitivamente. Só que tem uma burrice muito maior, que é burrice emocional. E ela manda na vida. Por isso que eu te falei essa questão da inteligência artificial e capacidade de indexação. Quando você levantou a questão da jujuba, isso é capacidade de indexação. Agora, o que depois que eu aprendi isso com o Paulo, eu fui separar as coisas e observar. É que a emoção, ela é o starter da ação. A gente precisa da emoção para ter a iniciativa. Por isso que dificilmente a máquina terá um cérebro humano, um funcionamento como um cérebro humano. Porque você depende de emoção para você ter iniciativa. Tomar decisões. Exatamente. Então, enquanto você não conseguir criar um algoritmo que seja uma emoção, ainda que seja uma emoção sintética, mas que emoção seja, você não tem iniciativa.